Oi, a aula de hoje é esta boneca aqui, que pode ser usada como porta-pincéis, porta-treco, como porta-escova e a finalidade que tu quiser, tá? Então fica comigo até o final, que ela é cheia de detalhes e cheia de segredinhos. Vem comigo que eu vou te ensinar. Então, pessoal, eu resolvi fazer um porta-escova, que é o que eu tô precisando no meu banheirinho, então eu resolvi fazer a aula dela. Então, eu fiz um esboço aqui, mais ou menos, de como é que eu quero que ela fique. Então, eu peguei uma garrafa PET de água mineral de 1,5 litro, e essa parte aqui, eu quero fazer o corpinho dela mais atarracadinho, assim, ele é mais estreito do que o corpo, como eu preciso dessa parte aqui mais longa por causa da escova, para a escova não pender, e essa parte aqui vai ficar menor. Então eu quero fazer ela assim, ela não vai ficar redonda, tá? E aí esse gargalo da escova da garrafa vai entrar dentro do papel. Então a gente vai pegar o papel, vamos amassando e pondo em roda dessa parte aqui do gargalo da garrafa. Se vocês ouvirem barulho no fundo, é que tá ventando muito aqui, não tem o que fazer. É muito vento, como eu tô no quarto andar, é muito vento aqui em cima. Então peço desculpas. Ela estando nesse formato, a gente já põe ela aqui dentro, ó. Por isso que eu conservei essa parte da garrafa, para ajudar a fazer o formato que eu quero. Tá? Então agora a gente já põe a fita crepe. Eu vou forrar tudo isso por dentro e por fora com a fita crepe, para poder pôr a massa, tá? Aí ele vai ajudar a segurar aqui. Tá, estruturei por fora, ó, apertei bem o pescocinho. Agora eu vou pôr a fita crepe por dentro. E aí depois, quando a gente for pôr a massa de papel machê aqui, a gente vai encher de papel aqui, para esse negócio ficar mole assim, senão a gente não tem condições de passar massa. Então a gente enche bastante de papel aqui para ele ficar firmezinho, para a gente poder aplicar a massa e vai ficar mais fácil. Lá dentro, onde é o gargalo da garrafa, a gente põe um pouquinho de papel ali. Isso aqui não pode ficar esse buraquinho, que não vai incomodar depois na hora de nós pôr a massa. Aí eu vou... Tá, eu vou pôr tudo por dentro assim, aí a gente começa a aplicação da massa. Agora eu risquei aqui mais ou menos onde eu quero o cabelinho dela, ó. E a gente vai pôr papel alumínio, para dar o volume do cabelo. Tá? Então aqui nessa parte de trás, a parte da frente, ó. Aí vamos pôr papel alumínio. É só um volumezinho pequeno, não precisa muito. Porque depois eu vou fazer o laço no cabelo dela, né? Eu pego a rapaz aqui. Agora a gente vai pondo assim, já vai segurando com fita crepe, senão ela não fica fixadinha. Já vai segurando aqui e já vai pondo mais. Aqui já tem um volumezinho, ó, do cabelo. Tá, então vou terminando de pôr aqui, aí eu já trago, todo ele feito dessa forma, aí depois eu trago pronto pra vocês verem. Tá, a parte de volume, já fiz tudo, tá? Agora não. A boquinha, essas coisas tudo a gente vai fazer na massa. Tá? Então já vou começar a aplicar a massa pra gente dar forma na boneca. Agora eu tô começando a passar o papel machê, tá? Já vou espalhando assim, vai pondo a massa e vai espalhando. E nessa parte onde tem relevo, a gente já vai fazendo a curvinha do relevo ali, ó. Assim. Aí depois vai pondo o saquinho plástico, que é para ajudar a alisar. O saquinho plástico alisa, em vez de a gente precisar passar lixo, a gente passa o saquinho plástico, é muito mais fácil. Estando molhado, a gente consegue deixar tudo arrumadinho, tá? Então aqui, ó, essa parte do cabelo. Então eu vou continuar fazendo assim, porque não tem muito mistério. Basicamente é isso aqui. Quando for a parte do nariz e da boca, aí eu volto e mostro pra vocês direitinho como é que eu faço. Mas basicamente assim, essa parte aqui mais normal, assim, mais de cabeça, mais o rosto, é só feita dessa forma. Então vou indo aqui, essa parte da frente, e ponho para secar, para depois fazer a parte traseira, que aí ela vai... A gente não tem onde segurar, né? Então tem que fazer em partes. Aí tem que fazer já fiz uma parte aí da frente,
E aí a gente vem com um saquinho plástico para poder alisar bem, ó. Aí, alisa bem, aí não precisa lixar. É uma coisa maravilhosa isso aqui em plástico. Só tem que estar com a mão limpa, né? Tá com a mão já suja da massa, gruda tudo. Então a gente vai fazendo assim e vai arrumando. Agora eu vou parar aqui, vou deixar secar essa parte. E amanhã eu pego a parte das costas da boneca. Que já vai estar seco. Isso como agora é de noite, eu não tenho como secar, eu ponho no ventilador. O ventilador, quando for inverno, dia chuvoso, o ventilador seca super bem. E aí, aqui, como eu não tenho sol como eu tinha na minha outra casa, vou usar muito ventilador, vai ser assim. Olha, eu deixei a noite no ventilador e secou todinho, ó. E está de noite, não tinha sol, o ventilador é perfeito. Agora eu vou terminar essa parte de trás, para depois vir fazer o olhinho, boca, essas coisas aqui, tá? Depois a gente começar a pintura. Lembrando, sempre quando vai unir uma parte seca com a molhada, tem que pôr cola. Um pouquinho de cola assim pra aderir bem e não rachar. Eu nem expliquei essa minha espátulazinha aqui pra quem não conhece. Uma espátulazinha, é uma faquinha que eu fiz, eu tirei a ponta dela e ficou boa. Mas pode ser comprada espátulazinha de patê. Essas de passar patê no pão, também dá, são bem boas. Tá, agora o Zorro tá aqui participando, gente. Não pude tirar ele aqui, ele tá muito carente, tadinho. Tá, o negócio é o seguinte, aqui por dentro, ó, eu pus um círculo de papelão pra tapar a parte interna, já forrei tudo aqui, ó. E aqui eu fiz só papelão, aqui não precisa passar por papel machê. Então, eu vou terminar de arrumar aqui por dentro. E depois eu vou fazer o nariz e a boquinha. Aí essa parte toda já tá bem seca, ó. Essa parte interna aqui, a gente tem que ir fazendo com a mão. Não dá nem pra usar a ferramenta, fica muito ruim, mas vai alisando com a mão e fica perfeitinho. E no momento que a gente vai secando uma parte, vai unindo a outra, sempre fica assim uma parte mais feinha. Então a gente põe cola e pode passar massa por cima aqui, ou então passa massa corrida. Ó, eu pus um pedacinho de massa de papel machê e tapei as imperfeições, ó, fica perfeito. Aí põe pra secar de novo. Tá, nessas partes assim a gente pode passar massa corrida, ó. Um pouquinho de massa corrida, que você tapar todas essas imperfeições. Depois passa uma lixinha, tá pronto. Quando é fissurinha assim, eu sempre passo massa corrida. Quando é parte maior, aí eu ponho massa de papel machê. Agora, para fazer a boquinha, eu pego um pedacinho de massa e faço como se fosse uma folhinha. Assim, ó. Aí põe um pouquinho de cola aqui no local onde a gente vai colar a boca. Põe a boquinha. Aí depois ajeita com as ferramentinhas, com a pazinha ou com cravador. Faz uma boquinha de relevo. Esse tipo de peça pode ser feito para vaso também, mas não pode ser molhado, né? Um tipo de um cachepô. De repente pôr florzinha seca, alguma coisa assim. Eu tô fazendo isso pra escova porque eu não sei onde é que eu vou pôr a minha escova no banheiro. Então, eu já vou aproveitar e fazer uma aula e fazer uma peça pra mim. Se tu acha que a minha aula tá sendo legal pro teu aprendizado, não esquece de curtir, de compartilhar, de ativar os sininhos para os próximos vídeos, de seguir meu canal. Isso ajuda o YouTube a ver que meu canal é relevante, de aprendizado. E eu fico muito feliz de deixar um comentário também, eu fico muito feliz quando vocês deixam comentário, porque isso aí dá engajamento e ajuda o algoritmo a entender a relevância do canal. Então ajuda bastante. E não custa nada, né, gente?
Eu faço as aulas para vocês com tanto carinho. O boquinha é chatinho de modelar. Mas ele fica, assim, a feição da bonequinha, né? Então tem que ser uma coisa feita com bastante calma e um capricho. Agora pôr a cola para fazer o narizinho. Essa peça, assim, eu tô fazendo mais com cara de boneca. Mas se a gente fosse fazer com uma carinha mais de gente, aí faz a cavidade dos olhos, né? Mas essa aqui, a minha proposta é outra. Eu quero fazer ela mais com carinha de boneca. Fazer com um cabinho de pincel assim. Aí fazer a narina. Agora ela tá pronta, eu vou passar uma litinha aqui para tirar essas rebarbas maiores. Que o resto tá bem lisinho. E eu vou usar um primer caseiro, que eu vou deixar a receita para vocês aqui no fim do vídeo, que o primer ajuda a não rachar a pintura, que muitas vezes o papel machê ele contrai e racha a pintura. Então, esse primer evita de acontecer isso, tá? Para fazer o lacinho dela, eu usei filtro de café passado, já usado. Eu gosto muito de filtro porque ele é resistente. Então, ficou 6 por 13. Eu arredondei as pontas aqui, ó. Aí eu vou pôr 3 camadas e vou colar uma na outra, pra ficar bem firmezinha. E depois a gente faz assim, pra poder pôr o miolo do laço, tá? Aí primeiro a gente vai colar. E quando tiver assim, não pode estar seco, ela tem que estar úmida, pra gente poder ter a mobilidade de fechar aqui no meio. Tem que estar úmida da cola. Pro miolo, eu fiz um pedacinho assim, ó, e a gente cola aqui no meio. Passa pra cá pra fazer a parte central do lacinho, tá? E aqui tá meio úmido ainda da cola, eu fiz 3, então a gente faz assim e faz assim. Aí já faz o lacinho. E aí já põe aquela parte ali, pra fazer o centro do laço. Amassa aqui um pouquinho, ó. Fica mais fácil de pôr. E fica bem bonitinho, fica o laço, fica muito gracioso. Agora amarro aqui, põe a cola. E corto o excesso. Cuidar pra ficar os dois lados parelhinho, né? Essa parte aqui do laço na cabeça, da faixa, esse aqui eu vou pintar. Isso eu vou deixar o laço sobressalente assim, vai ficar mais ou menos aqui, tá? Agora então eu vou começar a pintar ela. A pintura dela não tem nada extraordinário, é uma pintura simples. Então eu vou pintar ela toda, depois eu trago pra vocês verem. Eu passei duas demãos de primer. Eu pintei a faixa na cabeça, pintei o laço, ó. E aqui os olhos eu marquei pra gente não errar. Pra começar a fazer os olhos. E aqui a parte de trás, a parte de dentro, ela já tá toda pintada. E aqui embaixo, como vai ficar no banheiro, eu pus um pedacinho de plástico. Pra não molhar. Tá? O pincel de sombra tem que estar molhadinho, aqui também tem que estar molhado, para poder mesclar. Fazer um pouquinho de profundidade na boca, assim.
Faço a profundidadezinha assim pelo rostinho dela, toda a volta. A gente faz uma mescladinha assim, dando a parte de baixo molhada. É sempre com uma cor contrastante, para poder aparecer. Agora com marrom escuro a gente faz a profundidade no olho. Eu uso o pincel de sombra, hidrata ele, tira um pouco o excesso no papel higiênico. E eu uso uma bandejinha de isopor, ó. Aí faz pega a tinta só na pontinha, vai para conseguir esfumaçar. É como pintura country, a mesma coisa. Se o olho for mais de outra cor, a gente faz da cor, faz azul, um azul mais escuro, faz verde, um verde mais escuro. Eu tô fazendo da mesma cor da pálpebra, por causa que aqui é marrom. A parte mais difícil para mim é o cílio, porque o machê é uma superfície irregular, então fica muito trabalhoso da gente fazer uma coisa bem certinha. A parte de baixo eu não uso preto, eu faço uma misturinha aí dessa cor da pálpebra com um pouco de preto, um pouco de marrom, que eu acho que fica muito carregado. Tá, fiz os cílios inferiores, tá? Pus um brilhinho no olhinho dela, tá pronto. Agora eu vou fazer uma bochechinha com blush, que eu uso blush mesmo, não uso tinta. Tá aqui a nossa bonequinha pronta. Aí eu pus uma bijuzinha nela e colei o lacinho, tá? Então ela tá bem legal, bem bonitinha. Também a gente pode fazer mesclada aqui no cabelinho, eu não fiz porque eu queria fazer uma coisa mais simples, mais rápida, inclusive, porque essa boneca demora bastante, tá? Então é um trabalho bem minucioso. E aqui usa a escova, ó, o tamanho ideal para o tamanho da escova.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha aula hoje, que me deu muito prazer em fazer e é uma coisa que eu quero para enfeitar meu banheiro, né? Então, não esqueça de curtir, de compartilhar, de seguir meu canal, de ativar o sininho para os próximos vídeos, me deixar um comentário, que isso ajuda o canal a crescer e me deixa muito feliz, tá? Um beijo a todos e até a próxima.